acordei com a notícia de que o governo da Alemanha tinha confiscado 50 mil bitcoins e me lembrei das notícias recentes também relacionadas ao governo dos Estados Unidos, que detém bastante bitcoin e que provavelmente vai liquidar. São bitcoins que foram apreendidos da Silk Road. E eu fiquei pensando, será que esses bitcoins na mão dos governos podem ser uma ameaça potencial para o bitcoin, né? Porque se a gente tem um monte de bitcoin na mão do governo, pode ser que a gente tenha um grande problema aí, né? E eu lembrava também que a China era bem poupançuda, né? E eu fiquei pensando, a quantidade de bitcoins na mão dos governos hoje é relevante? Pode ser uma ameaça potencial, não só hoje, né? Mas no futuro? Então, eu fui dar uma olhada, né? Vamos começar então primeiro com essa notícia da Alemanha, né? Então, Hoje, tá? Terça-feira, as autoridades da Alemanha informaram que confiscaram 50 mil bitcoins de um site de pirataria, filmes e séries, né? Essa quantidade na cotação de hoje é equivalente a 10 bilhões de reais, né? Então, basicamente, eles prenderam dois caras. E aí, depois que um desses caras foi preso, né? Ele transferiu voluntariamente os bitcoins e ele comprou esse monte de bitcoins, na verdade, né, com o lucro que foi feito por manter, né, esse serviço de oferecer sites piratas, né, que era o Move2K, que foi responsável por reproduzir mais de 880 cópias ilegais de filmes, né? Então, a gente tem agora a Alemanha detendo 50 mil bitcoins. E aí, eu fui dar uma olhada nos dados, né? Assim, pra quem não sabe, a maior carteira que existe, né? Na verdade, a maior carteira não, vou mostrar a diferença, mas a maior entidade com bitcoins, pessoa, entidade, empresa, né? Algo único, né? Que detém bitcoins é o Satoshi Nakamoto com um valor total de 1 milhão de bitcoins. Depois tem a Grayscale com 643 mil bitcoins. Binance com 498. E aqui tem o governo dos Estados Unidos. Nesse site especificamente já tá um pouquinho desatualizado. Eu vou mostrar pra vocês o número atualizado, né? Mas a gente consegue ver aqui o que eu quero mostrar pra vocês, a diferença, né, entre entidade e carteira. Aqui a gente sabe, né, que Satoshi Nakamoto detém pelo menos 1,1 milhão de Bitcoin, mas se a gente vem aqui, né, nesse site que chama Bitcoin Wishlist, que lista quais são as wallets que detêm mais Bitcoins e distribui por tiers essas wallets, né, pra gente saber quantos por cento das carteiras detém quantos por cento do supply. A gente vê aqui que nenhuma carteira tem 1 milhão, tá vendo? Que a maior carteira única que detém bitcoins é essa cold wallet da Binance, né? Mas é isso, assim, a Binance tem essa cold wallet, essa cold wallet, essa cold wallet, essa cold wallet, né? Então a gente vai somando esses endereços conhecidos das entidades para chegar naquele valor total. Considerando isso, então, a gente sabe também que a China tem 194 mil bitcoins, também de uma apreensão de um esquema Ponzi, né, Plus Token, que eles conseguiram apreender desse pessoal, mas além do Bitcoin também tem 833 Ether, 487 milhões de XRP, 79 mil Bitcoin Cash, 1,4 milhão de Litecoin, né? Então, assim, tem várias outras criptomoedas que também estão sobre a custódia da China. Com esse site aqui, a gente consegue ter uma noção de outros governos que também detêm criptomoedas, né? Aqui, por exemplo, que eu acho que essa é uma lista mais atualizada que a gente tem. Estados Unidos, 207 mil Bitcoins, China, 194, Ucrânia, 46 mil, El Salvador, 2.300, na verdade já é 2.700, Finlândia, Geórgia, a gente sabe de outros, como por exemplo a Bulgária, e também tem, né, então assim, vários países têm um pouco de Bitcoin, mas os mais relevantes são esse e agora a Alemanha, né, se a gente vê nessa lista aqui, a Alemanha já entraria em terceiro lugar do governo com a maior wallet de Bitcoin, né, e aí eu fiquei pensando, então tá, na verdade, se a gente somar tudo isso aqui, basicamente dá 2,1%. Mas eu fiquei pensando. Então, vamos fazer a conta aqui considerando a Alemanha.
A Alemanha, com esses 50 mil bitcoins, a gente iria para 501 mil bitcoins que estão na mão de um governo, o que seria mais ou menos 2,3% dos 21 milhões totais do Bitcoin. Mas se a gente quiser ser um pouquinho mais radical, né, e considerar que tem vários Bitcoins perdidos e considerar, por exemplo, uns 15 milhões de Bitcoins em circulação como realmente um supply ativo, né, ainda assim daria 3,3% do supply, né? Então eu li essa notícia e fiquei pensando, caraca, né, quanto Bitcoin na mão do governo, mas depois chegando à conclusão, 3,3, assim, parece um valor razoável e acho que não representa uma grande ameaça, mas claro que no curto prazo, uma liquidação, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos vem dizendo já há um tempo que vai fazer a liquidação da Silk Road, né? Pode cair o preço, né? Se a Alemanha, Estados Unidos e China resolverem fazer um dump, tudo ao mesmo tempo, né? Acho que sim, a gente pode ter uma grande queda, mas 3% do supply, principalmente se a gente considera esses 15 milhões, né? Assim, não é muito relevante, então acho que os bitcoins na mão do governo não são uma ameaça ainda, né? Vamos ver no futuro, à medida em que vão ter mais apreensões, é importante ficar ligado nesse número total, né? Nessa porcentagem em relação aos 21 milhões. Mas, por enquanto, Biden, Xi Jinping e o presidente da Alemanha, que eu esqueci o nome, acho que não são suficientemente grandes, não são baleias suficientemente grandes para serem uma ameaça ao Bitcoin.